Ou seja, agora quando você falou de Caim e Abel, cara, isso é tanto quanto polêmico, porque quando você falou de Caim e Abel, eu vim para os dias atuais. Cristãos, um cancelando o outro. A gente vê o espírito de Caim, de fato, hoje. Qual é a sua visão, cara, diante dessa questão do cancelamento dentro das igrejas que acontece hoje? Eu posso pegar o próprio gancho de Caim. Quando Caim matou o seu irmão, sabe? Caim matou Abel, só que Deus não matou Caim. Só que Deus o puniu. E qual foi a punição de Deus para Caim? A terra não dará mais a sua força. Só que Caim era o quê? Uau. Ele era lavrador. Ou seja, ele dependia da terra para sobreviver. Ele dependia da terra para viver. Só que quando ele derrama o sangue de um justo na terra, a terra fecha para ele. A terra se torna estéril e Deus diz: a terra não vai mais produzir para você. Por quê? Porque ele derramou o sangue de um justo. Terra não foi feita para receber sangue. Terra foi feita para receber semente. Então, quando Caim derrama sangue ao invés de derramar semente, a terra fechou. É por isso que quem vive para difamar, quem vive para criticar, Uau. quem vive para fofocar, quem vive para cancelar, normalmente não cresce, não prospera, Peguei. não muda. Por quê? Porque ele está ferindo a terra que ele tá pisando. A terra não respeita quem derrama sangue. A terra respeita quem derrama semente. É por isso que Jesus disse assim, ó: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Olha que coisa, a gente esquece dessa palavrinha no meio. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é isso? Quem busca justiça não precisa buscar prosperidade. Quem busca justiça não precisa buscar prosperidade. Se você vive uma vida honesta, se você vive uma vida sem passar a perna em ninguém, sem puxar o tapete de ninguém, se você busca justiça, Uau. a prosperidade vai até você. Essas coisas serão acrescentadas. Sabe? Justiça. Agora tem outro texto. E um dia, há uns anos atrás, eu meditei nisso aqui. Quando eu meditei, minha cabeça explodiu. Não, quando eu meditei nisso, e era quando começou essa febre de cancelamento. Jesus disse assim, ó: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso é fantástico. Aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aí a gente precisa saber o que é um cadáver e o que é um abutre. O que é um cadáver? Um corpo sem vida. Só que tem um detalhe. A palavra cadáver chama-se pitoma no grego, que significa caído. Cadáver é igual a caído. Tá bom. E o que é um abutre? O abutre é uma ave de rapina da família das águias. É da família, mas não é águia. E qual é a principal característica do abutre? Se alimentar de coisa morta. Necrófagos. A ave brasileira que mais se assemelha ao abutre é o urubu. Urubu. Que se alimenta de coisa morta. Então Jesus estava dizendo: aonde estiver o caído, ali se ajuntarão aqueles que se alimentam da sua morte. O que eu vejo hoje são abutres. Pessoas que dizem que são águias, mas não são. Por quê? Como você se alegra pela queda de um irmão? Como que você se alegra pela queda de um pastor? Meu Deus.
como que você fica feliz pelo problema alheio, pela desgraça alheia? Aí vem um negócio assim, ó, só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Porque misericórdia é duas palavras, né? Miseri e córdia. Miseri, miséria. Córdia, coração. É por isso que é cardiologia, coração. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria alheia. Ou seja, se a dor do seu irmão não for sua dor, é você que está doente. Uou. Se as feridas do seu irmão não lhe causam dor, você está mais doente do que ele. Mas o que eu vejo hoje, caiu não sei quem, pessoas que vivem para falar mal de pastor, falar mal de igreja, falar mal de pregador, só vive para criticar. A vida dele é criticar, critica tudo e critica todos, e ele se acha o mais certo, o mais santo, o mais fiel, o mais justo. E eu posso falar? Aqueles que se dizem crentes e gostam de apontar o dedo seriam muito mais crentes se aprendessem a estender as mãos para ajudar.